paz do Senhor, adolescentes, sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor também aos nossos queridos professores, aos nossos visitantes. É uma alegria ter todos vocês conosco novamente aqui nessa manhã para aprendermos juntos mais sobre a palavra do Senhor. Amém? A nossa lição de hoje, a nossa 11ª lição da revista Adolescentes da Bíblia, tem por título Usando a Minha Influência. Amém? Vamos orar para darmos início à nossa aula. Pai Santo, graças te damos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida, porque Tu és o Deus da nossa criação, porque o Senhor se importa conosco, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai, porque o Senhor providencia todas as coisas para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por essa manhã, por mais uma vez estarmos aqui aprendendo sobre a sua palavra, meu Pai, por essa oportunidade. Ser conosco, Senhor. Trabalha no nosso coração, Senhor, na nossa mente, para que sejamos quebrantados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Adolescentes, vou pedir para vocês estarem com o nosso material, né? Aquele material que nós sempre usamos, o nosso devocional, nossa Bíblia devocional, caderninho para fazer as anotações, mais uma caneta. Participem no chat, falem conosco, nós estamos sempre aí com vocês, acompanhando a aula pelo chat. Vocês podem falar, fazer as observações que vocês quiserem fazer, tirarem suas dúvidas, estejam à vontade, tá bom? Curtam nosso vídeo também, deem um like e não esqueçam, adolescentes, da oferta. Amém? Como eu sempre falo para vocês, a obra Deus não precisa, mas a obra precisa. A obra, ela se mantém através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Então, é importante que nós possamos ofertar na casa do Senhor. Nós temos as ferramentas, né, o Pix, o PicPay, todas as ferramentas que vocês já estão acostumados a usar. E, se preferirem, também sempre podem trazer suas ofertas à noite e entregar aqui na nossa tesouraria a oferta da EBD. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia, Devocional McCheyne, página 119, para os nossos visitantes que não têm o nosso devocional. A nossa leitura do textuário vai estar no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Esther, capítulo 2, versículo 17. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? A nossa personagem, então, de hoje é a Rainha Esther. Nessa lição, nós vamos estudar essa bela história da Bíblia, adolescentes. A história da jovem judia Esther, que foi chamada por Deus para uma grande missão, adolescentes. Uma missão de muita responsabilidade, sabedoria e destreza que Esther tinha, que nós vamos ver no decorrer da nossa aula, nos ensina que é possível, por meio da graça divina, sermos influenciadores na sociedade em que nós vivemos. Como sempre comento aqui com vocês, nós precisamos influenciar o meio que nós vivemos, né, adolescentes? Seja na nossa casa, no meio da nossa família, da nossa parentela, na nossa escola, no meio dos nossos colegas, né? As pessoas com quem
convivemos precisam ser influenciadas por nós e não ao contrário, nós sermos influenciados pelo meio. Não, adolescentes, nós estamos aqui para fazermos a diferença. Vocês sabem bem disso, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos imitadores de Cristo. E como imitadores de Cristo, nós seremos agentes influenciadores do reino de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Esté, então, adolescentes, é um grande exemplo para nós nos dias de hoje. Nós temos muita coisa para aprender com a história de Esther. Vamos, então, aí para o tópico 1 da nossa lição. O título, órfã e exilada do seu povo. Órfã e exilada do seu povo. Esther, então, como nós sabemos, era uma jovem judia, né? Ela era uma israelita, muito bonita, que fez a diferença porque ela, sobretudo, amava a Deus, adolescentes. Ela vivia na Pérsia, em Suzã, e seus pais haviam morrido, e seu primo Mardoqueu foi quem criou Esther. Esther viveu num tempo, adolescente, de grande perigo, pois o seu povo estava exilado após a destruição de Jerusalém. Ela sofreu, adolescentes, por ser exilada de sua terra, de sua nação, dos seus costumes, do seu povo, para uma terra estranha, adolescentes, a fim de servir e conviver com um povo que ela não conhecia. Ela precisou, adolescente, ser muito forte e corajosa para poder sobreviver a tantas coisas porque ela passou. Ela era jovem, adolescente. Ela era uma jovem assim, como vocês, com sonhos, com planos, com medos também, com complexos, talvez, a gente não sabe, mas acima de tudo, adolescentes, Esther, ela se destacava, nos ensina a palavra do Senhor, pelo seu comportamento e pelo seu caráter, adolescentes. É o que nos diz aí o tópico 2 da nossa lição, uma jovem diferente, que vai ser o quê? Nomeada rainha. Certo dia, lá, o rei da Pérsia, Assuero, também conhecido pelo seu nome grego, que era Xerxes, realizou uma grande festividade lá no palácio de Suzã. Assuero, ele governava um grande e influente império naquela época. E esse império dele compreendia um território imenso, um território com 127 províncias. Os poderosos da Pérsia e da Média, eles estavam, então, presentes nessa festa que o rei Assuero, o rei Xerxes, estava oferecendo. Enquanto Assuero dava esse banquete para os homens, a sua esposa, a rainha Vasti, ela oferecia um banquete às mulheres. Aí, adolescentes, em um dado momento, o rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti à presença dele. Ele deu ordens para que ela se apresentasse e que ela viesse usando a coroa real. A rainha Vasti, ela se recusou a cumprir essa ordem do rei. E isso deixou o rei muito decepcionado. Então, o rei e seus príncipes, que já estavam assim muito aborrecidos, ficaram irados, ficaram preocupados com a repercussão que aquela desobediência da rainha Vasti poderia gerar no império. Então, eles pensaram e resolveram destituir Vasti do seu posto, lançando o rei um decreto para que ela nunca mais pudesse entrar em sua presença. O rei, então,
agora precisava escolher uma nova rainha, adolescentes. Então ele mandou buscar no reino moças, virgens, formosas à vista, para que se apresentasse na sua presença e ele escolhesse uma nova rainha para ocupar o posto que foi deixado pela rainha Vasti. Esther estava entre essas moças que se apresentaram para o rei poder escolher a nova rainha. E Esther, adolescentes, além assim dela se destacar pela sua beleza, Esther, ela também tinha postura, adolescentes. Ela tinha algo assim especial, alguma coisa que diferenciava ela das outras meninas. Sabe por quê, adolescentes? Esther, ela tinha a graça de Deus na sua vida. Isso fazia dela uma pessoa diferente. Ela era uma jovem temente a Deus. E como resultado da providência divina, em meio a tantas jovens que ali se apresentaram ao rei, Esther é que foi escolhida. O rei se encantou com Esther e a fez rainha no lugar de Vasti. Deus, adolescentes, ele pode nos transformar naquilo que nós fomos criados por ele para ser. Os planos do Senhor, adolescentes, eles são maiores do que aquilo que nós podemos ver. Deus, ele dirige, ele prevalece e ele usa o agir de homens e mulheres para cumprir seus propósitos e preservar o seu povo escolhido. Por Vasti se recusar a ir à festa do rei, Esther, uma moça judia, uma moça simples, uma moça do povo, foi escolhida para ser rainha. Puramente obra do Senhor, propósito do Senhor na vida de Esther. Amém? Glória a Deus, adolescentes. E assim nós chegamos no nosso tópico de número 3, uma rainha que soube usar sua influência. Mesmo após ser coroada rainha, adolescentes, Esther, ela continuou obedecendo o seu primo Mordecai. E ela não revelou para ninguém que ela era judaica, visto que os judeus sofreram grande perseguição naquela época, adolescentes. Agora, como rainha de Suzã, as responsabilidades de Esther aumentavam a cada dia. Seu prestígio, sua honra e a sua influência também aumentavam, eram consideráveis. Esther poderia, adolescentes, muito bem aproveitar toda aquela riqueza, todo aquele luxo, todo aquele conforto que o reino lhe proporcionava. Afinal de contas, ela era a rainha. Ela poderia se esquecer facilmente da pobreza, do sofrimento, do desprezo que ela tinha já passado. Porém, adolescentes, Esther, ela era diferente. Ela não pensava só em si. Ela havia sido chamada por Deus para obedecer ao Senhor. E a obediência, adolescentes, é o segredo de vivermos as promessas do Senhor na nossa vida, amém? Os valores cristãos, eles não devem ser confundidos com os valores desse mundo, adolescentes. Os valores e ambições do mundo não são os mesmos valores de Deus para as nossas vidas. O nosso principal alvo, adolescentes, nós não podemos jamais esquecer isso, é o céu. E a nossa intenção é influenciar os outros a ambicionar o mesmo alvo nosso, o mesmo alvo que nós
ambicionamos, que é o céu. Amém? Nós precisamos ser influenciadores. Nós sabemos que é possível, adolescentes, vencer o mundo, mesmo vivendo nele. Nós cristãos temos essa consciência que nós podemos vencer em Cristo o mundo, e nós precisamos influenciar as pessoas ao nosso redor a terem esse desejo no coração. Amém, adolescentes? É claro que nós precisamos também almejar outras coisas, afinal de contas, nós vivemos, né, aqui nessa terra. Nós precisamos almejar uma boa faculdade, né, nós precisamos almejar um bom emprego. Sim, nós precisamos dessas coisas, porque nós vivemos e precisamos sobreviver aqui. Essas coisas, elas podem existir na nossa vida. Nós podemos ter essas metas também. Porém, adolescentes, nada, nem essas coisas que eu citei aqui, nem nenhuma outra coisa pode estar acima do nosso principal foco na vida, que é adorar o Senhor Jesus e aguardar o dia que estaremos com Ele nos céus. Amém? Nós temos anseio de adorar, nós temos anseio de ver a Cristo, e nós também ansiamos o dia em que estaremos com o Senhor. Amém, adolescentes? Precisamos nos esforçar para influenciar o mundo ao nosso redor. Isso é muito importante. Se nós cristãos não influenciarmos as pessoas ao nosso redor, adolescentes, qual valor nós teremos para o reino? Nenhum. A nossa missão aqui nessa terra é essa, é evangelizar, é levar a palavra do Senhor, é influenciar as pessoas a buscarem ao Senhor, a desejarem servir ao Senhor. Amém, adolescentes? Se nós formos semelhantes ao mundo, se nossos valores se confundirem com os valores do mundo, nós não faremos diferença aqui nessa terra. Amém? Bem, no reino, então, havia um homem chamado Amã. Ele tinha uma grande importância no império. E ele era também um grande inimigo do povo de Deus. Ele se incomodou com a presença do povo, com o crescimento do povo de Deus e com os costumes no reinado do rei Assuero. Amã, então, tomado de ódio, adolescentes, convenceu o rei a dar-lhe permissão de lançar um decreto para que todo o povo judeu fosse morto, pois seus costumes eram diferentes e eles não cumpriam as leis do reino. No tópico 4, grande jejum, nós vemos que a notícia do decreto de Amã contra o povo de Deus, adolescentes, chegou até Ester. Era um decreto, adolescentes, de morte contra todo o povo judeu, organizado e originado por um homem que tinha ódio no seu coração. Era o ódio de um homem contra outro homem, adolescentes. Esse decreto veio acontecer por causa do ódio que Amã tinha por Mardoqueu. Ester, inexperiente ainda, moça, muito nova, ela teve então que enfrentar o poderoso Amã, agindo rápido para salvar o seu povo dos maltratos e dos maldosos intentos desse homem. Inicialmente, adolescentes, Ester hesitou. Incertezas, temores precisaram ser enfrentados por ela. Era uma situação, adolescentes, que, para ser revertida, dependia apenas de uma única pessoa. Era só uma única pessoa, Ester, com a ajuda do seu tio Mardoqueu como conselheiro.
Por certo, adolescentes, enfrentaremos situações assim algum dia na nossa vida. Nos últimos dias, medo, angústia, perseguição, incerteza, essas coisas farão parte da nossa vida. Poderá haver também decretos contra o povo de Deus, decretos de morte, adolescentes. Nós podemos enfrentar isso algum dia ainda, decreto de morte, assim como estavam enfrentando ali, naquele momento, Esther e Mardoqueu. Mardoqueu, então, mandou pedir a Esther que entrasse na presença do rei e clamasse ao rei em favor do seu povo, do povo judeu. No entanto, adolescentes, tinha uma lei que dizia que qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser convidado, sem ser chamado pelo rei, essa pessoa deveria ser morta. Nós podemos ver um pouquinho à frente aí dessa página que nós lemos o textuário, Esther capítulo 4. Nós lemos o 2, vamos agora ao 4, na página 129. Página 129, Esther capítulo 4. Vamos ler os versículos 10 e 11. Amém? Diz assim a palavra: Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. Então, adolescentes, tinha 30 dias que o rei não chamava Esther à sua presença. E Esther precisaria, então, entrar à presença do rei, mesmo com o risco de ser morta, porque ela precisava fazer alguma coisa para ajudar ao seu povo. Como o rei não a chamava, ela ia se arriscar e entrar à presença do rei sem ser chamada. E isso significava para Esther colocar a própria vida dela em risco, porque o rei poderia tanto recebê-la bem, como ele poderia decretar sentença de morte para ela. Ela não sabia o que ela iria encontrar. Mardoqueu fez com que Esther, então, atentasse para o fato de que Deus tinha providencialmente determinados acontecimentos na vida de Esther, até ali, para que ela pudesse estar exatamente em posição de agir em favor dos judeus. No mesmo capítulo que nós acabamos de ler, Esther 4, um pouquinho à frente no versículo 14, a palavra nos diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Foi o que Mardoqueu falou para Esther. Até aquele momento, o rei não sabia que Esther era de origem judaica. Ela era, na verdade, Hadassa, como nós sabemos, né? Era o seu nome, judeu. E que ele havia permitido, o rei também não sabia que ele havia permitido o extermínio do povo da sua própria rainha. Ele não sabia que ela era judia. E ele tinha permitido o extermínio do povo através do decreto de Amã. Diante dessa delicada situação, adolescentes, Esther conclamou todos os judeus a jejuarem junto com ela. Fariam todos um jejum durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. Após os 3 dias, então, adolescentes,
daquele jejum absoluto de todo o povo, Esther entrou na presença do rei. E, mais uma vez, a palavra nos diz isso, ela alcançou graça aos olhos do rei e ele a recebeu em paz, adolescentes. O rei perguntou o que ela queria. E Esther, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou, juntamente com Amã, para participar de 2 banquetes que ela iria preparar. Chegando então, adolescentes, o dia do banquete, o rei perguntou qual era a petição de Esther. O rei perguntou para ela, então, o que ela queria. E ele disse assim, qual a sua petição? Eu te daria até mesmo a metade do meu reino. Foi o que ele falou para ela. E nesse momento, Esther não só revelou a sua identidade, como também contou ao rei Assuero quais eram os intentos de Amã. O rei ficou muito furioso com Amã, adolescentes. E ele mandou que enforcassem Amã na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, Esther conseguiu que um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado. E juntamente com seu primo, Esther alcançou vitória para todo o povo judeu, em todas as províncias do reinado do rei Assuero. Amém? Glória a Deus, adolescentes. O nome de Deus foi exaltado. E o propósito da vida da rainha Esther foi cumprido, adolescentes. Deus, adolescentes, ele não mudou, ele é o mesmo Deus da época de Esther, ele é o mesmo Deus hoje, nos nossos dias. Seus princípios, adolescentes, também não mudaram, eles continuam os mesmos. O Senhor ainda almeja hoje, adolescentes, encontrar aquelas pessoas que querem fazer a diferença. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E você, adolescente, você que está aí agora me ouvindo, me assistindo, você pode ser a luz que ilumina o ambiente em meio às trevas. Você mesmo. Tem uma vida orientada por Deus, adolescentes, orientado pela palavra de Deus, seja como Esther, faça a diferença no meio onde você vive, busque isso para a sua vida, adolescentes. Deus, ele não precisava de Esther, ele não precisa de nós, mas ao ser obediente, Esther teve o privilégio de ser usada por Deus, adolescentes. Seja você também uma bênção, então. Amém? Deus também, adolescentes, tem propósitos para cumprir na sua vida. Assim como ele cumpriu os seus propósitos na vida de Esther, ele tem propósitos para cumprir na sua e na minha vida. Amém? Então, não desvie nunca a sua mente, não desvie nunca, adolescentes, o seu coração. Seja uma boa influência para suas amizades, seja uma boa influência, adolescentes, para a sua geração. Amém? Alcance muitas vidas para Cristo. Essa é a nossa missão aqui. Alcance muitas vidas para Cristo através do seu testemunho, através do seu caráter. Seja fiel a Deus, adolescentes. Busque a santificação da sua vida. Alcance graça aos olhos do Senhor. E alcance graça também aos olhos daquelas pessoas que convivem com você. Amém? Assim como Esther, adolescentes, que nós possamos também sermos influenciadores do reino de Deus. Amém? O Senhor Jesus, ele nos comissionou para uma grande obra de evangelização, adolescentes, e pregação das boas novas do reino de Deus. Amém? É a nossa função, é o nosso trabalho no reino. Nós somos
embaixadores do Senhor. Amém? Nós representamos, adolescentes, o príncipe da paz neste mundo. Olha a nossa responsabilidade. Representamos o príncipe da paz nesse mundo. E por isso, nós devemos divulgar a nossa fé por onde nós andarmos, adolescentes. E nós não precisamos ter medo disso. Sejamos, então, uma bênção nas mãos do Senhor. Sejamos uma bênção do Senhor. Amém, adolescentes? Obedecendo a sua palavra, buscando a Deus em oração, em jejum, vindo à igreja, aprendendo com as aulas da EBD, fazendo a vontade do Senhor na nossa vida. Amém? E evangelizando, adolescentes. Evangelizando por onde quer que Deus nos enviar. Amém? Assim, nós finalizamos essa aula de hoje. Quero agradecer a vocês pela presença, pela participação. E agora vamos orar para finalizar nossa aula. Amém? Pai, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor, ó meu Pai, se importa com as nossas vidas. Graças te damos, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo um dia nos alcançou. Ó meu Pai, que possamos nos colocar à disposição nas Suas mãos, sermos instrumentos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa alcançar através das nossas vidas, outras vidas, Senhor, para a salvação, meu Pai, em nome de Jesus, que sejamos nós, ó Pai, uma bênção, Senhor, no meio em que vivemos, Senhor, que o nosso testemunho, Senhor, possa impactar pessoas, que a nossa boca, Senhor, esteja cheia, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos declarar o nosso amor pelo Senhor e que as pessoas vejam em nós, ó meu Pai, o seu caráter, Senhor, e que desejem, Senhor, ser, Senhor, como nós, Senhor, imitadores de Cristo. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor, nos abençoa hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e